Oi, eu sou o Germano e eu vou apresentar o trabalho O Clima Urbano de Jataí, Influência no Meio Físico, Uso e Ocupação do Solo na Variação dos Atributos Climáticos. Nosso planeta está sempre em transformação e em constantes trocas de energia, assim como os elementos da atmosfera sempre estão interagindo com o meio. Mas o que isso influencia na nossa vida? Bom, a partir dos estudos da climatologia por meio de variáveis como temperatura e umidade relativa do ar, podem influenciar em questões como saúde, qualidade de vida e planejamento urbano. As máximas de temperatura do ar resultam em formações de dias de calor, aumento da pressão arterial, desidratação. Já as mínimas da temperatura do ar podem resultar em morte de fauna e flora, risco para plantações agrícolas e desconforto térmico. As máximas de umidade do ar resultam em tornando a respiração difícil, aumentando a proliferação de fungos e provocando alergias. Já as mínimas de umidade do ar, elas resultam em dificuldade de dispersão de gases poluentes e surgimento de queimadas. Os objetivos: por meio das variáveis temperatura e umidade do ar, buscar parâmetros para conhecer os pontos de conforto térmico que ocorreram na cidade em 4 pontos específicos no ano de 2020. A metodologia utilizada foi a de Monteiro e de Newt. A média da temperatura do ar foi em 27,4 graus no ano de 2020 e a média da umidade de 58,3%. As maiores temperaturas aconteceram em setembro e as menores umidades também. O critério utilizado foi abaixo de 22 as mínimas e acima de 25 as máximas. A maior temperatura do ar aconteceu no ponto 3 às 15 horas, com 49,6 graus, e a menor temperatura no ponto 1, às 21 horas, com 10,7 graus. Para a umidade, o critério utilizado foi abaixo de 60 as mínimas e acima de 80 as máximas, de acordo com a OMS. A maior umidade registrada foi no ponto 3, às 9 horas, com 97,5%, e a menor umidade no ponto 2, às 15 horas, com 7,9%. Utilizando a equação da temperatura efetiva, encontramos que no ponto 1, 2 e 3, a sensação térmica se encontrava ligeiramente quente, com um grau de estresse fisiológico de ligeiro suor, vasodilatação. O P4 foi o único ponto que se encontrou confortável e com neutralidade térmica. O estudo foi capaz de caracterizar o clima local e identificar os locais com maior desconforto térmico. Os objetivos propostos foram alcançados, mas futuramente podem ser adicionados novos elementos climáticos, como precipitação pluviométrica, radiação solar, tempo de insolação, entre outros, que trará mais precisão à justificativa. Por ser uma área com os equipamentos já instalados há bastante tempo, dando continuidade a essas análises, darão a possibilidade de acompanhar se a tendência dos microclimas se tornarão cada vez mais instáveis. Essas são as minhas referências e muito obrigado.